E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Ralph Gomes do canal Reativado e hoje eu vou falar aqui sobre o poder dos sentidos. Como os sentidos, que são as nossas capacidades, né, de ler as assinaturas no nosso ambiente, como isso propicia controle, como isso propicia a ilusão de realidade. Porque tudo é símbolo. Nossa mente é uma mente que trabalha com símbolos, né? Com imagens que nos fazem construir conceitos. Por exemplo, quando você olha as cores, né? Elas não são reais, elas são uma interpretação. Porque cores só são possíveis se houver luz. Na ausência de luz não há cor. As cores, todas juntas, formam a luz branca. Se você pegar um círculo de cores, né, e girar rapidamente, aparece o branco. Por quê? Porque o branco é a soma de todas as cores. E o preto é exatamente a ausência de cor. Então a cor é uma ilusão propiciada pela luz. Assim como todas as imagens só são possíveis se existir luz. Um ser, por exemplo, que tivesse outra forma, né, outro espectro de visão, que enxergasse apenas, por exemplo, o calor dos corpos, como no filme Predador, né, ou enxergasse apenas através de filtros, tivesse um filtro de perspectiva, enxergasse não a luz visível, mas as radiações de luz, como infravermelho. Esse ser, ao olhar, por exemplo, nossa TV, não ia ver nada, né? Para ele a televisão não ia ter utilidade, porque a televisão só é útil para seres que estão enxergando dentro de certa frequência, que somos nós, que vemos imagens, como o cinema, né? Se você for olhar, então, só uma perspectiva científica, não tem nada na tela do cinema, nada. É só uma tela estática. A ilusão de que existem imagens ali é propiciada pela luz. Então o que ocorre? Na nossa mente nós criamos toda essa ideia de realidade a partir do momento que a luz incide sobre a retina, né, com uma imagem, com imagens, né? Essas imagens elas são invertidas, ou seja, elas batem na retina de cabeça para baixo, né, ao contrário, ou seja, tudo isso aqui que nós estamos enxergando na realidade está chegando ao contrário, por causa da lente do olho. Ela chega ao contrário, bate sobre a retina, incide sobre a retina, né? Uma imagem contrária, que o cérebro reajusta, digamos assim, né? Coloca nessa posição que nós estamos vendo, e aí essa imagem, né, ela é decodificada. Então, tudo que nós vemos, né, é eletricidade, é luz. São radiação luminosa que incide sobre a retina e é interpretado pelo cérebro. Então, esse mundo aqui que nós observamos, que parece tão real e tão sólido, na realidade são símbolos apresentados a nós, são decodificados pelo cérebro. Então, se pode dizer, em última análise, que o nosso mundo é um mundo simbólico. Por exemplo, alguém já viu algum número? Os números, eles não existem objetivamente. Eles são símbolos, né, criados para explicar proporções da realidade. Os números são isso. São uma invenção humana que coincide com a realidade que nos é apresentada, né, e consegue de forma exata expressar alguns aspectos dessa realidade, ou a maioria dos aspectos, ou todos os aspectos. Né? Porque tem uma frase até antiga que diz que a matemática é a ciência com a qual Deus escreveu o universo. Então, o universo que se apresenta para nós, ele é matematicamente compreensível. Então vamos para o aspecto, né, do poder, né, que as pessoas que têm esse conhecimento, as pessoas que já transcenderam a questão do símbolo, reconhecem e compreendem o símbolo, compreendem como funcionam os processos cognitivos humanos, de criação de conceitos de aprendizado, que são os líderes mundiais, né? Os que estão por trás da mídia, os que sabem vender produtos que muitas das vezes não têm importância alguma,
mas passam a ter importância por causa da crença. O indivíduo acredita que não pode ver sem determinado produto. Né? Isso é um poder muito grande que existe na mídia. É por isso que esse segmento da sociedade é dominante, é rico, é poderoso. Tudo envolve marketing. Marketing político, né? Marketing em termos de celebridades, na música. Tudo é fazer você acreditar que você depende de uma pessoa, depende, né? É um glamour. Né? Porque o ser humano não compreende que ele forma, né, imagens no seu cérebro e que essas imagens formam conceitos e que esses conceitos podem ser manipulados, porque você acredita que você está vendo alguma coisa, acredita que é algo real, quando na realidade nós sabemos que tudo que nós vemos, tudo que nós experimentamos, mesmo no tato, no paladar, no olfato, são impressões, né, leituras que nós fazemos do meio, e através de impulsos elétricos o cérebro reinterpreta essa realidade. Então, um exemplo que eu dei da cor, né, que a cor, que as cores são uma ilusão, que na realidade as cores somadas elas são, digamos assim, elas são a decomposição da cor branca, que formam os vários espectros de cor, né, de luz. Cada luz tem uma frequência específica. Quando você olha, por exemplo, uma pessoa vestindo uma camisa vermelha, ela está vestindo tudo menos uma camisa vermelha. Por quê? Porque na realidade o tecido está absorvendo todas as cores e expulsando o vermelho. Então essa camisa ela é de qualquer cor menos vermelha, porque ela expulsa o vermelho. Né? Daí você tem a ilusão de que a camisa é vermelha. Da mesma forma, a camisa amarela, a camisa verde, né? O tecido absorve todas as cores e expulsa a cor amarela, a cor verde específica. Então, isso depende muito de frequência. E o que ocorre? Da mesma forma, na escuridão, né, que o preto é ausência de cor, você não consegue enxergar nada, nem ver cores. Então nós dependemos da luz para tudo. Né? Faltou luz, o ser humano fica às cegas. E a luz também é um espectro de frequência. Né? Nós estamos dentro de um aspecto de frequência de visão muito reduzido. Isso é interessante. Nós ficamos dentro de certos parâmetros, nós não conseguimos enxergar nada. Mesma coisa é a audição. Tem o ultrassom, que nós não conseguimos ouvir, e o infrassom, porque estão ou acima ou abaixo das frequências auditivas possíveis. Olha que interessante. Então existem vários sons aqui. Tem até o apito de cachorro, né? É muito comum para chamar animais. O ser humano não ouve, parece que o apito está quebrado, mas o animal ouve. Então existe muito mais aqui nessa realidade que a gente percebe do que nós estamos percebendo. E isso é uma forma de controle. De onde partiu esse controle? Da natureza ou de outros. Esse controle pode ser inclusive um controle imposto artificialmente. Nós conhecemos muito pouco ainda sobre a realidade. Existem até inclusive cientistas hoje sérios, de ponta, que já trabalham com a possibilidade de um universo holográfico. Então o que é um holograma? Um holograma é uma ilusão, não é? É uma luz projetada, tridimensional, que na realidade a tridimensionalidade dela é uma ilusão, porque ela está sendo projetada a partir de uma superfície bidimensional. Você olha um holograma, né? Como é, por exemplo, muito comum em Star Wars, né? Quem gosta de Guerra nas Estrelas, eles trabalham muito com um holograma, né? Muitas vezes você até, né, dá a impressão até que o indivíduo está ali presente, mas é um holograma. É uma forma, digamos assim, de eles se comunicarem, né? Como eles são mais avançados no filme, eles já não trabalham simplesmente com imagens, trabalham com hologramas. E o holograma, ele apresenta, né, uma ilusão de tridimensionalidade, como eu falei. Só que se você for olhar, né, a estrutura, né, dessa imagem, você não vai achar nada, porque é luz projetada em determinada frequência, a partir de uma superfície bidimensional. Aí você vai olhar dentro do átomo, né, desse nosso mundo aqui,
Por exemplo, o átomo de uma parede, que parece tão sólida, você vai lá dentro e não tem nada, né? É como se fosse uma informação. Não tem substância, não tem massa. Então pode-se dizer que a parede, qualquer coisa física não tem massa real. É uma ilusão, porque quando você vai lá dentro do átomo, né, que é antes do átomo, nas estruturas subatômicas, não existe massa, não existe nada. É um espaço vazio. Tem algumas pessoas até que falam que nós podemos estar vivendo num mundo como, por exemplo, a internet. Né? A internet é todo um mundo de informações, é chamado de nuvem. Né? Onde é que está essa internet? Ela está sendo projetada a partir de algum ponto. Mas quando você ali na internet, você tem mundos, né? Você tem cidades. Né? Hoje em dia, né, ainda é muito limitado, mas no futuro, talvez nossas mentes consigam até entrar, né? Já existe a realidade virtual que te insere, né? Tem o poder de inserção da sua mente dentro do ambiente. Isso daqui a, sei lá, 100 anos, como é que não vai estar isso, né? Talvez nós não joguemos mais fora do computador, mas talvez nossa mente consiga se inserir dentro do computador. Ter a sensação de que está realmente num ambiente virtual, como já é a realidade virtual, né? Que ainda é um pouco limitada, porque você não tem o cheiro, você não tem o toque, né? Você só fica limitado às sensações visuais e auditivas. Mas no futuro, talvez, a inserção seja tão grande que você tenha realmente a ilusão de que você está em outro lugar. Você vai poder ir para planetas, você vai poder ir para outras dimensões, você vai poder experimentar mundos dentro da sua mente. E isso pode estar acontecendo agora, né? Não existe nenhuma impossibilidade. Porque, como eu falei, quando você vai na estrutura básica da realidade, nas estruturas subatômicas, você não encontra nada. Então o átomo é basicamente espaço vazio. Então eu posso dizer que esse meu corpo, que é feito de átomos, é basicamente espaço vazio. Em torno de mim aqui existem átomos, né? Mas que aqui tem um vazio. Esse vazio está cheio de oxigênio, de nitrogênio, de outros elementos. Aí se você olhar nesses átomos, não há nada. Então eu também sou espaço vazio, mas ainda assim eu tenho a ilusão de que eu sou algo, de que eu estou vivendo no mundo. Então, eu queria só ter um papo aqui, né? Eu vou falar mais sobre isso em outras oportunidades, sobre esse holograma que se apresenta para nós, que é a vida. Porque na realidade, quando você olha qualquer coisa, você não está vendo a coisa. Você está fazendo uma interpretação no seu cérebro do que é a coisa. Né? Impulso elétrico. Né? Você está trabalhando com impulso elétrico. Quando você vê a luz, por exemplo, né? O cérebro não tem luz dentro do cérebro. Não, o cérebro está fechado na caixa craniana. Ele está no sistema fechado, pressurizado, sem luz. Então você pode dizer que não existe luz no cérebro. Ainda assim, eu tenho a impressão de ver a luz, não é? Tenho a sensação de ver a luz. Mas no cérebro é totalmente escuro. Então você pode ver que a luz também é uma ilusão. É uma decodificação que o seu cérebro faz em relação à realidade. Como saber se essa realidade que eu observo é exatamente como eu a observo? Isso depende muito da percepção, da subjetividade de cada um. Entretanto, pessoas que estão lúcidas vão enxergar a realidade física mais ou menos de forma igual. Né? Por exemplo, se você vê um carro, né? Se uma pessoa vê um carro e outra pessoa vê o carro, ambos verão o mesmo carro da mesma forma. Mas, por exemplo, se uma dessas pessoas for daltônica, por exemplo, né? O cérebro interpreta as cores de forma diferente. Se o carro for azul para uma pessoa, pode ser cinza para outra. Então vão ser o mesmo carro, mas as duas pessoas percebendo a cor de forma diferente. Então o que é a realidade? Qual é a verdadeira cor do carro? É azul ou é cinza? Depende da percepção. Então há uma possibilidade sim, né, de que esse carro ele esteja sendo projetado de alguma forma, como uma espécie de uma grande internet, em que nós sejamos programas sencientes, programas capazes de fazer leitura nesse ambiente. Existe uma possibilidade de que nós sejamos programas, nossos corpos sejam uma espécie de computadores quânticos avançados, que conseguem ler essa internet, né? Ler esse mundo virtual que se apresenta diante de nós.
Só que com variações, porque uns percebem de uma forma, a maioria percebe da mesma forma, mas existem certas anomalias. Então isso é tudo questão de percepção, é confuso, é um tema confuso, e eu vou abordar esse tema mais vezes aqui no nosso canal Reativado. Então, vou ficar por aqui, um abraço a todos, estamos aí juntos pela propagação do conhecimento.